Olá, professores, professoras, trabalhadores de educação do Estado do Ceará. Estamos aqui para conversar sobre o Fundef, sobre os precatórios, complementação da União, uma luta que nós, do Sindicato EPO, que fomos os protagonistas desse processo. Já na implantação do Fundef, em 1996, nós identificamos que a complementação da União não estaria sendo feito da forma correta. Essa complementação é devida aos estados, principalmente estados e municípios do Norte e do Nordeste, que não podendo chegar ao custo aluno mínimo, teriam que receber uma complementação da União. E essa complementação, na nossa análise, e agora ficou evidente que estávamos certos, não foi feita. E a partir daí nós, através do nosso instituto, começamos a estudar formas de cobrança da União desse devido repasse de complementação não feito da forma correta. O que nós fizemos? Primeiro, aprofundamos os estudos, tentamos diálogo com os prefeitos, fizemos uma série de reuniões e conseguimos irradiar junto aos prefeitos do Ceará essa responsabilidade de cobrança da União dos recursos não repassados da forma correta. A partir desse momento, dessa iniciativa do Sindicato EPO, os prefeitos se organizaram, porque cabiam a eles cobrar da União essa complementação, e através de cobrança, através de ações judiciais, os prefeitos se organizaram e conseguiram ganhar no mérito final, ou seja, junto ao Supremo Tribunal Federal, ganharam a disputa com a União. A partir deste momento, a União passou a dever aos municípios os recursos complementares que não foram passados de forma correta pelo Fundef. E esse ganho dos prefeitos originou a possibilidade, aí nós professores, nós Sindicato EPO, em 2015, quando esses precatórios, essa dívida da União com os municípios começaram a chegar aos estados e municípios, o Sindicato EPO teve a iniciativa de elaborar uma outra tese, já que a tese dos prefeitos não discutia colocar o dinheiro para os professores. Eles entendiam que esses recursos eram indenizatórios, portanto, poderiam utilizar da forma como bem entendesse. E nós, do sindicato, conseguimos formular uma tese em que entendemos que os recursos são originários do Fundef. O Fundef é uma lei federal que garante aos professores no mínimo 60%, e desses 60% dos precatórios, nós conseguimos entrar com ações na primeira, segunda instância e até na terceira instância, para que esses recursos fossem destinados aos professores, já vendo a experiência de que prefeituras que estariam recebendo o dinheiro de 2015 não iriam utilizar de forma nenhuma com os professores. Por isso a nossa iniciativa de colocar a ação na justiça para evitar que esses recursos fossem desviados para outras iniciativas que não fosse a valorização dos profissionais da educação. Se não fosse a ação do Sindicato EPO em 2015, quando ninguém sabia, ninguém falava, ninguém cobrava e muita gente negociava, o Sindicato EPO teve a coragem, a ousadia, a competência, a responsabilidade de entrar com essas ações que geraram os bloqueios. E os bloqueios geraram agora essa possibilidade concreta de que esses recursos possam chegar ao bolso do professor e da professora. A intervenção do Sindicato EPO, ela foi feita no momento correto, da forma correta e com a abrangência necessária. Essa intervenção, essa iniciativa, ela gerou a possibilidade de nós garantirmos na negociação ou dentro da ação judicial o reembolso para o professor dos recursos originários do precatórios. Ao contrário do que se fala, se não fosse a ação do Sindicato EPO, nós não estaríamos discutindo a divisão desses recursos para os professores, porque já estaria formatado, já estaria realizado pelas prefeituras intervenções desses recursos em outras áreas que não fossem inclusive da educação, como de fato ocorreu em alguns municípios. O bloqueio, a ação do Sindicato EPO, ela vem no sentido de preservar o direito
de garantir a possibilidade de gerar negociação e, consequentemente, possibilitar que os recursos cheguem ao bolso dos professores. Não só para os educadores e educadoras do Estado do Ceará. Essa iniciativa ela ganhou uma amplitude, ela gerou uma referência para o Norte e o Nordeste. Cerca de 2.200 municípios, quase 1 milhão de professores estão aí nessa luta árdua, que nós precisamos ter a unidade para enfrentá-la, uma luta que identificou cerca de 57 bilhões para cerca de 2.200 municípios e estados. Então é uma luta forte, pesada, que levantamos uma tese para que os recursos sejam dos professores e a outra tese dos prefeitos, dos gestores, das empreiteiras, com uma série de interesses. Portanto, a intervenção ela foi importante, necessária, histórica e precisa ser preservada no sentido de garantir que o professor tenha seu direito garantido. O Sindicato APEOC tem a legitimidade e a legalidade e principalmente a responsabilidade de defender os interesses da educação, da categoria, dos professores, dos estudantes, de todos que fazem a comunidade escolar. Em relação à nossa atuação, nós, não só na questão do Fundef, nós atuamos em muitas questões gerais, coletivas maiores. Fomos nós, os principais protagonistas no Estado do Ceará, da luta por melhor e maior financiamento, do Fundef, do Fundeb, da lei dos royalties, do PNE, 10% do PIB, das garantias mínimas para as escolas, dos 25% mínimos obrigatórios. Então nós temos a responsabilidade e a obrigação de defender os interesses da categoria. A questão dos precatórios é uma questão coletiva. A partir do momento que a gente ataca os gestores e prefeitos que não queriam, e muitos não querem ainda, repassar o dinheiro que é direito, em nossa visão dos educadores e educadoras, nós tivemos a obrigação de entrar com ações. E essas ações, é bom que se diga, quando nós procuramos a justiça, foi no sentido que naquele momento, em 2015, só a nossa categoria, só o Sindicato APEOC teve essa iniciativa. Portanto, se não fosse esse protagonismo, essa legalidade, com essa legitimidade, principalmente com a responsabilidade de agir diante do interesse coletivo, nós estaríamos hoje já com essa questão perdida para outros interesses que não fosse a nossa valorização. Em relação às prefeituras, o processo de negociação começa a mudar a partir dos bloqueios que o Sindicato APEOC conseguiu na Justiça. Os prefeitos, na sua grande maioria, tinham a previsão e o conhecimento e a vontade de pegar o dinheiro do Fundef, dos precatórios, e distribuir da forma como bem entendesse. Nós, a partir dos bloqueios, geramos um processo de negociação com uma fração de prefeitos que passaram a entender, a reconhecer o direito do professor. Para isto foi necessário homologar essas ações, esses acordos na Justiça, ou a Prefeitura encaminhar mensagem para as câmaras municipais, colocando dentro da lei aquele direito que nós entendemos que o professor tem, ou seja, 60% para o magistério e 40% para a educação. Um outro grupo de gestores, de prefeitos, em sua grande maioria, estão ainda fazendo uma série de movimentos para obstacularizar a luta dos professores, tanto em primeira, segunda, terceira instância, investindo muito para que esse dinheiro não chegue ao bolso do professor e possa ser utilizado da forma como eles bem entendem. É nesse processo que nós queremos dialogar sem perder a essência, 60% para os professores. Os sindicatos municipais jogam um papel importantíssimo. Primeiro, politicamente, demonstrar nossa unidade. O Sindicato APEOC, os sindicatos municipais, de diversos matizes, chegaram ao amadurecimento
Precisamos entender que essa unidade política para enfrentar esse lobby cruel de prefeitos e governadores contra o nosso direito precisa ser muito ramificado em todo o estado do Ceará. Por isso o Sindicato APEOC tem feito reuniões com os sindicatos municipais para a gente ter um ponto de unidade e garantir, via ação judicial, numa mesa de negociação, a forma mais rápida e perfeita para que esse dinheiro chegue ao bolso dos professores. Nós temos um importante papel do Ministério Público. O Ministério Público, que após a iniciativa do Sindicato APEOC, passou a atuar na fiscalização, e tem que fiscalizar mesmo, deste processo, tem entrado com ações também de bloqueio. Onde o Ministério Público entrou com ação de bloqueio e conseguiu o bloqueio, nós temos feito todo o esforço de fortalecer o Ministério Público, fortalecer a ação do Ministério Público e garantir que esse acordo seja efetuado via a ação do Ministério Público. Aonde o Ministério Público não entrou ou entrou e não teve êxito, nós temos as nossas ações judiciais que beneficiam os professores e abrem um canal de negociação. Por isso essa parceria com o Ministério Público é importante, tem que estar do mesmo lado. Professor, sindicatos, Ministério Público, sociedade, para que esse recurso chegue ao seu real destinatário, que é o professor e as escolas de todo o estado do Ceará e de todo o Norte e Nordeste. Para tranquilizar os companheiros professores de Maracanaú, de Fortaleza e de Juazeiro. No caso de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio conseguiu desbloquear no STF o bloqueio do Sindicato APEOC. Com esse desbloqueio, ele conseguiu pegar o dinheiro do precatório e aplicar de diversas formas, que nós estamos questionando. O mérito não foi julgado. O Sindicato APEOC vai até a terceira instância e já está lá questionando o repasse dos precatórios para os professores de Fortaleza. E precisamos ter uma força muito grande para reverter e garantir essa vitória também em Fortaleza. No caso de Maracanaú, se não fosse a ação do Sindicato APEOC, o prefeito de Maracanaú já tinha feito um acordo com a União para que os recursos precatórios fossem contabilizados para pagamento da dívida do município de Maracanaú com a Previdência, com a União. A nossa ação conseguiu não só o bloqueio, mas também a posição do juiz de que 60% tem que ser dos professores. E nós estamos dialogando com o Supremo, com o Sindicato Municipal, as bancas de advogados estão discutindo, conversando, as direções, para que haja uma resolução imediata, que dê segurança ao professor em receber os recursos que nós entendemos que é do professor, à prefeitura em relação ao acordo judicial e principalmente a garantia de que os precatórios possam ficar no município de Maracanaú disponibilizados para valorizar o professor e as escolas de Maracanaú. Juazeiro, o embate está muito forte. Precisamos entender que o Sindicato APEOC está ao lado dos professores. O nosso real interesse é garantir que 60% dos recursos precatórios cheguem ao bolso do professor. Por isso a aliança, a participação do Sindicato Municipal é muito importante. Já fomos a Juazeiro para conversar sobre isso e iremos quantas vezes forem necessárias. E dizer ao prefeito, aos professores, que não vai haver nenhum impedimento, a APEOC não é empecilho para a resolução do problema de Juazeiro. O que nós queremos garantir é a tranquilidade, a segurança jurídica e de que o professor receba tintim por tintim o que lhe é de direito. Estamos juntos nessa luta. A nossa ação conseguiu evitar que na gestão passada do Juazeiro os recursos fossem pulverizados. Até a entrada do recurso em Juazeiro não havia bloqueio nenhum e havia uma ameaça real de que os recursos inclusive pudessem ser utilizados para outras atividades que não fossem inclusive do serviço público. Por isso o bloqueio foi importante e a partir desse bloqueio é que gerou este processo de negociação. Se o prefeito de Juazeiro tem esse compromisso, quer garantir, temos que garantir através de uma lei municipal homologada na justiça
para que esse recurso chegue ao professor do Juazeiro. Então, estamos aqui todos juntos, precisamos ter essa consciência de que essa luta não é só de Juazeiro. Uma vitória em Juazeiro, e eu espero, tenho certeza que vamos acontecer em breve, vai refletir também para os outros municípios do país que estão esperando que essas vitórias no Ceará possam refletir de forma nacional, para que o recurso do Fundef, dos precatórios, sejam 100% da educação. 60% para o professor, 40% para a manutenção e investimento na educação. É isso a nossa palavra de tranquilidade, de força e coragem, enfrentar um lobby, sofrer ameaças de morte. Nós estamos aqui dispostos, corajosos, para dizer que a luta pelos precatórios é a luta da categoria e não vamos abrir mão. O discurso é do professor, é da educação.